Saudações pessoal, beleza? Vamos dar continuidade então à implementação da nossa API aqui. Nós paramos no ponto em que ela já estava com os controllers feitos e as rotas, né? Então agora a gente vai começar a armazenar esses dados num banco de dados real, tá? Então, a título de curiosidade, pessoal, eu fiz uns testes aqui e eu comentei com vocês, né, que a API do Hospedando no Heroku ela tem algumas limitações. Uma delas é o tempo de resposta, tá? Eu notei aqui que pelo menos nas primeiras chamadas, assim, quando o teu sistema ficou ocioso bastante tempo, tipo de um dia para o outro, você fez uma chamada, eu notei que levou aqui até 7 segundos para responder. Depois ele fica mais rapidinho, tá? Parece que ele inicializa lá e responde mais rápido, né? Então, só para vocês estarem cientes que se vocês estiverem em outro servidor, talvez não tenha essa latência aí, beleza? Enfim, isso pode ser coisa do plano grátis também, né? Então vamos lá. Continuando aqui no tutorial, então, pessoal, a gente vai utilizar o Postgres, que é o banco de dados, é um dos bancos de dados que já tem nativamente no Heroku, né? Então a gente não precisa instalar um outro servidor, startar uma VM, nem nada disso, tá? Então vocês poderiam estar utilizando aqui qualquer coisa, né? Um serviço, por exemplo, da Amazon, MongoDB, né? Que tem aquele Mongo Atlas, que você pode gerar instâncias lá, né? Enfim, tem várias formas de fazer isso. Aqui a gente vai utilizar o Postgres, que ele já vem embarcado nos projetos do Heroku, né? Então a gente só precisa acrescentar esse add-on lá, que aí o nosso projeto já vai passar a ter um banco de dados, né? Então eu estou aqui na pasta dele, vou rodar o comando e um detalhe só, quando você cria um novo banco de dados, ele pede qual plano que você quer, né? Então esse hobby dev aqui é o plano grátis, né? Então se vocês quiserem fazer assim como eu, só para estudar, então utilizem esse plano grátis. Beleza, ele criou aqui já uma instância do Postgres e reparem que ele já deixa a URL como uma variável de ambiente, né? Então, lá no ambiente de produção, nós temos essa URL já disponível, né? Aqui a gente vai ter que fazer algumas configurações mais para frente, tá? Então vamos lá, o que mais que a gente precisa? Nós precisamos da biblioteca PG, isso agora falando no nosso projeto local, né? Para gerenciar o Postgres, e também eu vou adicionar aqui a biblioteca SQLize para abstração do SQL, para a gente não ter que estar escrevendo todos os SQLs explicitamente aqui, né? Então isso aqui, pessoal, existem várias bibliotecas, elas se chamam ORM, tá? Então bibliotecas de abstração de banco de dados, e elas gerenciam uma série de bancos. Você pode colocar o mesmo comando, por exemplo, da biblioteca SQLize, e ela converter isso para Postgres, para MySQL, para Mongo, enfim, ela consegue fazer a conversão automaticamente. Então eu acho bem interessante isso. Se vocês tiverem curiosidade, depois vocês pesquisam mais sobre essa e outras bibliotecas para esse fim, tá? Então adicionar essa biblioteca ali no nosso projeto, né? Como eu comentei com vocês, nós temos uma URL de acesso ao banco, né? Então essa URL, no caso do Heroku, ela já vem com usuário, senha, e, enfim, né? Ela já vem completa, é uma URL pronta que você acessa ela e ela te dá uma conexão para o banco de dados. Isso, pessoal, não pode ser deixado público, né? Então vocês já imaginam que isso aqui é um código que não pode ir para o Git. Se você for enviar para o repositório, vai ficar público e todo mundo vai conseguir ver. E você não é recomendável você deixar isso embutido no código fonte da tua aplicação, né? Então o que a gente faz? A gente deixa essa URL como uma variável no ambiente, ela vai ficar só na memória do servidor, né? Ou no teu caso no localhost aqui. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos instalar uma outra bibliotequinha aqui para gerenciar variáveis de ambiente aqui no ambiente de desenvolvimento. Lá na produção o Heroku faz isso automaticamente. Aqui a gente precisa de uma biblioteca para isso. Então vamos instalar .env e vocês já vão entender bem como que ela funciona, tá? Essa biblioteca .env ela permite carregar um arquivo .env. Então a gente cria esse arquivo aqui na raiz do projeto e aqui dentro dele a gente vai colocar variáveis de ambiente. Então na inicialização do teu projeto ele vai carregar essas variáveis e jogar na memória. Esse arquivo, pessoal, vocês não fazem commit dele. Então se vocês observarem aqui no git ignore, ele está ignorando tudo que for .env.
tá? Então isso aqui não vai para o teu repositório e não vai lá para o servidor, né? Então é uma coisa que, se você estiver trabalhando em um servidor, por exemplo, uma máquina virtual tua, você vai ter que ir lá e criar manualmente. Então não existe um processo automático a princípio para isso, né? Então isso garante segurança, porque não vai ficar junto com o teu código-fonte. Vai ficar só na tua máquina e na máquina do que está executando produção. Mas em repositórios isso não fica salvo. Tá? Então nós criamos aqui o arquivo .env e vamos colocar a variável de ambiente que representa o banco de dados, né? Que é esse database URL. Como que eu obtenho esse valor aqui? Isso aqui é dado lá pelo Heroku, tá? Essa URL de conexão, né? Então eu vou fazer aqui publicamente, não tem problema, porque depois eu vou excluir essa máquina virtual, né? Então para mim não tem problema divulgar essa URL, tá? Mas fiquem cientes que qualquer um que tiver acesso a essa URL aqui, tecnicamente pode acessar o teu banco, né? Então isso aqui, por isso que ele é tão perigoso, digamos assim, né? Você tem que guardar isso em segredo, tá? Eu vou deixar aqui então, coloquei a minha URL, salvei. Esse arquivo aqui é exclusivo meu e lá no Heroku ele já tem essa variável de ambiente database URL. Então lá nós já temos ela configurada. Que mais, pessoal? Nós precisamos configurar esse database URL e essa .env para ela carregar as coisas. Deixa eu só verificar se eu coloquei aqui no tutorial. Eu já retorno aqui. Então, depois de adicionar essa biblioteca, nós precisamos inicializar ela. Então, agora eu adicionei aqui no README. Então, nós precisamos, lá no início do teu projeto, ou seja, uma das primeiras coisas que você faz, é carregar essa biblioteca .env, né? Então, ela vai carregar os arquivos aqui, as configurações que estão no .env. Então, feito isso, daqui para frente, todos os teus arquivos eles vão ter acesso a esse process.env, os nomes das tuas variáveis aqui, tá? Então isso garante que você tem um arquivo exclusivo para fazer esse tipo de configuração, né? Esses secrets de banco, enfim, né? Que mais, pessoal? Utilizando a biblioteca Sequelize, nós precisamos inicializar ela usando essa variável de ambiente, né, para que ela se conecte no banco e nos forneça uma conexão, né, que ele fique autenticado lá, pronto para executar SQLs. Né. Então, eu criei aqui dentro da estrutura de pastas nossa, então uma sugestão, source/database, e aqui o arquivo de configuração do banco, que eu chamei de Sequelize mesmo. Vamos lá. Eu vou criar aqui source/database sequelize.js, tá? Então não confundir com o nome da biblioteca, né? Eu só criei um arquivo com o mesmo nome aqui para a gente saber que aqui é feita a configuração do Sequelize, tá? Então, configurado ele inicializa uma instância usando aquela nossa variável de ambiente, né? Process.env. Ele faz a configuração do SSL, tá? Isso aqui eu usei do mesmo tutorial lá do banco, do Heroku, tá? Eu criei aqui uma pequena chamada de autenticação só para aparecer no console se deu certo ou não, tá? Então isso aqui é opcional, se você não colocar não tem problema. Mas eu achei interessante a gente ter esse feedback aqui no terminal, só para você saber se deu tudo certo com a tua conexão ou não, tá? Então salvei esse cara aqui. O que mais? A gente pode trabalhar com modelos aqui nesse banco, isso é bem interessante, né? Então a gente vai começar com um modelo bem simples e mais para frente lá na aula da autenticação a gente vai tratar de modelos um pouco mais complexos, tá? Então, como vocês imaginam, o Sequelize ele abstrai o SQL, então você não precisa escrever o SQL puramente, né? O que você precisa fazer? Especificar os dados da forma como você quer que eles se comportem lá dentro do banco, né? Então, eu vou criar aqui um novo model. Até aqui seria interessante colocar _models, né? Eu deixei a sugestão aqui, source/database, mas eu vou fazer o seguinte, database models/car.js. Tá? Então, eu vou criar um arquivo de modelo. Tá? O Sequelize que a gente utilizou anteriormente, ele faz
a configuração do banco, e aqui nós vamos dizer que tabelas nós queremos ter no banco. Então os nossos models representam as tabelas. Então o que eu vou fazer? Eu vou importar esse cara, depois eu corrijo aqui, tá pessoal? É source barra database barra models. Então o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Os models, eles precisam especificar todas as colunas da tabela. Então, para quem já está acostumado a trabalhar com SQL, vai sentir familiaridade com isso. Nós especificamos o nome da coluna e o tipo de dado. Ah, posso ter restrições, primary key, essas coisas todas? Posso também, tá? O SQLize nos permite criar esses atributos aqui nesse momento. Aqui nesse exemplo eu não vou colocar, mas lá mais para frente, quando a gente for criar novos models, eu explico para vocês como que faz. Então o que você precisa? Você importa o SQLize que a gente criou, que é aquela conexão ali, né, esse arquivo JS, e nós definimos um novo modelo. Então aqui é o nome da tabela, car, e aqui os atributos que eles vão ter e que tipo de dado que eles representam. Tá? Eu fiz também aqui uma pequena função de inicialização, porque vocês podem imaginar o seguinte, a primeira vez que o cara executar isso num servidor, o banco não existe ainda, né? Então, a tabela não existe lá dentro. Então, se você tentar inserir alguma coisa, criar um novo registro, ele vai dar uma falha, certo? Então, o SQLize ele tem esse método sync, que ele faz a sincronização do banco. Então, aqui nesse momento, ele vai verificar se a tabela não existe, então cria, né? Então, eu até deixei aqui um exemplo, né? Create table if not exists, para vocês lembrarem que é aqui que ele inicializa o banco, tá? Isso aqui é o nosso model, tá, pessoal? Então, vocês criam uma especificação do objeto que vai se tornar um registro numa tabela posteriormente. Tá? Feito isso, pessoal, nós temos que, voltando àquela nossa hierarquia anterior, nós temos que fazer com que o controller use esses modelos. Né? Então o nosso controller aqui inicialmente ele respondia com uma resposta genérica e fixa. Né? Então o que a gente precisa fazer? Nós precisamos que toda vez que chegue uma requisição aqui no controller, se for o caso, que ele vá até o banco de dados e faça alguma operação e devolva algum dado, ou insira algum dado, enfim. Né? Então eu deixei dois métodos aqui de exemplo, mas vocês podem expandir, vocês podem fazer um CRUD completo ali. Né? Então depois vocês pesquisam a documentação do SQLize e vocês vão ver lá que ele tem create, update, ele tem tudo. Né? Então é bem simples, depois que você aprende um exemplo, fica bem simples fazer os outros. Tá? Então vamos lá, pessoal. Eu vou criar essas duas operações, que é o all para retornar todos os carros e um create para criar um novo objeto, certo? Vamos começar aqui pelo all. Ele já estava especificado inicialmente, né? Só vou substituir a requisição. E reparem que antes nós tínhamos a requisição e a resposta, e agora eu já coloquei o next aqui. Mais para frente eu falo um pouco sobre esse parâmetro next, tá? Ele serve para o tratamento de erros, mas enfim. O que a gente precisa? Utilizar o nosso model, que foi especificado aqui, definido pelo SQLize, tá? E dentro desse módulo nós temos diversos métodos que a gente pode acessar do próprio banco. Né? Então um deles, por exemplo, é o find all, que ele vai me retornar todos. Aqui a gente pode fazer buscas, queries, inserções, enfim. Né? E se vocês já associaram aí, isso aqui é uma promise. Tá? Então ele faz alguma coisa, aí o then ele traz a resposta. Né? Se a resposta chegar, eu só envio na resposta da requisição, tá? Nós estamos dentro do controller, como um JSON. Então o que voltou do banco eu devolvo para o usuário, na íntegra. Se acontecer algum erro, eu passo para o próximo middleware. Tá? E aí o next se vira para disparar esse erro para onde for necessário. Tá? Então se acontecer algum erro do banco, vai cair aqui e vai ser enviado para frente. Não vai ser tratado aqui nessa tabela, nesse controller. Tá? O create ele é muito parecido, só que ele leva alguns parâmetros a mais porque nós estamos inserindo. Né? Então isso aqui é uma rota get que nós vamos fazer e aqui é uma rota post. Tá? Então nessa rota post nós recebemos um corpo, o corpo da requisição, né? O body. Dele nós pegamos os parâmetros que nos interessam. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Sempre que você está tratando posts,
você filtra os parâmetros que o usuário te enviou. Não confia cegamente no que ele vai te enviar a coisa certa. Por quê? Ele pode estar passando coisa a mais, ele pode estar tentando fazer um SQL injection, ele pode estar tentando um monte de coisas. Tá? Então, filtra e pega só o que te interessa. Se ele mandou mais coisas dentro do corpo da requisição, então, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Nós temos o corpo da requisição. Se ele mandou mais parâmetros aqui, tanto faz. Você vai pegar só o que te interessa. Tá? Isso daqui é uma medida de segurança. Filtra os parâmetros que o usuário está te mandando. Idealmente, você poderia até fazer validações aqui com esses parâmetros, né? Para garantir que ele não está te passando nada que o banco não vai aceitar ou que vai causar algum problema. Tá? Voltando ao nosso model aqui, eu estou usando o create agora. Tá? Isso aqui são coisas tudo lá do Sequelize, são todos métodos do Sequelize. Tem um link aqui depois para vocês observarem todos esses métodos e a documentação completa. Tá? Isso retorna uma promise que, se der tudo certo, nós simplesmente mandamos um status 201 para o usuário, que significa que algum recurso foi criado no servidor, e enviamos a resposta como resultado. Então, se eu criei um novo carro, eu estou retornando o objeto pronto. Eu deixei até um lembrete aqui, que ele é o retorno com ID. Por quê? O usuário vai passar os parâmetros que ele quer, mas não tem o ID ainda, né? Porque o ID não existe no banco, né? Então, uma vez que o banco criou isso, esse objeto ele volta já com o ID do AutoGenerate, né? Então, ele foi gerado um ID e está retornando para o usuário. Isso aqui é bem interessante. E, novamente, a captura do erro aqui no final. Definido esse controller, nós só precisamos modificar o nosso arquivo de rotas para fazer com que essas rotas funcionem, né? Então, voltando aqui no controller, no arquivo de rotas, nós tínhamos ali já a rota all, né? E agora nós vamos adicionar a rota post para criar. Deixa eu só ver se o caminho continua igual. /controllers. Aqui eu vou chamar de cars controller. Só para não confundir com o model, né? Porque o model se chama car. Apesar que um é car e outro é cars. Mas assim agora, deixando controller em tudo, fica mais legível. Beleza, pessoal. Vamos fazer o teste disso. Deixa eu tentar executar ele localmente aqui. Então, yarn dev. Eu tenho já algumas requisições que eu configurei aqui no Insomnia, né? Então, para ficar mais fácil, deixa eu tentar enviar o... Opa. Car is not defined. Ah, eu esqueci de importar o model. Tá, isso aconteceu, esse erro, isso é interessante. Aconteceu onde? Aconteceu no controller aqui. Né? Então, para vocês saberem ler o erro também, né? Começa de cima para baixo. Então, aqui no cars, eu preciso importar o model. Então, o meu model, ele vem const car. Eu acho que eu tenho pronto aqui isso, na verdade. Isso. Ele vem do database, /models, /cars. Vamos tentar de novo. Reparem que ele fez algumas... Ah, legal. A relação não existe ainda. Tá, isso aqui quer dizer que a tabela cars ainda não foi criada. Deixa eu só verificar aqui o que eu fiz. Será que eu executei o init? Deixa eu cancelar e começar de novo. Create table if not exists, cars, tá? Supostamente ele deveria ter criado, vamos ver. Aí, agora foi. Reparem que, como eu não tinha reiniciado o servidor naquele momento, ele não tinha criado o model ainda. A partir de agora, tudo vai funcionar, né? Eu posso cancelar e entrar no servidor quantas vezes eu quiser que vai funcionar. Mas reparem que eu mandei um objeto com os parâmetros que ele precisava e ele me retornou um objeto mais completo, né? Ele retornou com o ID, retornou com o created e o updated. Isso aqui são coisas lá que o Sequelize mesmo gerencia, tá? Mas então eu consigo já criar novos objetos dentro do banco, né? Então se eu tentar listar esses caras aqui,
Se não tiver nenhum erro na rota, ele retorna. Ele retornou um objeto, né? Então vamos criar um novo aqui, né? Então ele já criou com a ID 2 e aqui ele já retorna todos. Tá? Então o nosso banco já está funcional. E reparem que, olha como uma coisa interessante, eu criei a minha instância do banco de dados aqui no Heroku. Tá? Então deixa eu voltar, onde é que está? Resources. Então aqui ele já me diz, ó, eu tenho nesse projeto um banco de dados Postgres. Tá? Então essa instância do banco, reparem que eu estou rodando aqui no localhost, só que eu estou conectando no banco remoto. Então na prática eu estou trabalhando no banco de produção. Então isso aqui é um pouco perigoso na verdade, mas aqui nesse contexto tudo bem. Nós estamos mexendo no código, executando no localhost e mexendo lá no banco remoto. Eu não precisei instalar nada na minha máquina, né? Ficou tudo remoto, né? Não tem nenhuma dependência local, certo? E o que é legal disso? Aqui para o nosso estudo, isso simplifica bastante, né? Por exemplo, se eu vir aqui e enviar esse projeto lá para o Git, deixa eu cancelar esse cara. Então adicionei os novos, eu vou fazer um commit aqui, ó, initial database, né? Que agora nós já temos o código do banco. Se eu enviar lá para o Heroku, tudo continua funcionando, porque lá ele já tem aquela variável de ambiente, então ele não precisa desse ponto .env aqui, tá? Isso aqui é para o meu desenvolvimento local, tá? E aqueles dados que nós acabamos de manipular, como ele vai acessar a mesma URL, está acessando o mesmo banco, os dados supostamente já estão lá. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu pegar tentar fazer uma listagem remota. Deixa eu só trocar o URL aqui. Então agora nós temos o Earth aqui, né? Que é o outro servidor. Então deixa eu só trocar esse cara. Ele já terminou o deploy aqui? Já está tudo certo. Então se eu tentar fazer um get remoto, tá aí, ó. O meu banco tá funcionando perfeitamente e já está em produção. Do jeito que eu mexi, ele já está em produção, tá? Então, vejam como é flexível, né, assim, dessa forma, né? Claro, numa aplicação maior, é legal você ter o banco dev e o banco de produção, né? O banco de desenvolvimento e o banco de produção, para você fazer testes e não bagunçar os dados enquanto os clientes estão mexendo, né? Então, os clientes já estão usando, não é legal você ficar fazendo isso, né? Mas você pode ter várias instâncias e, inclusive, você pode, no teu código aqui, configurar para, se o ambiente for produção, conecta nesse banco, se for desenvolvimento, conecta nesse outro. Tá? Então você consegue ter essa separação. Beleza, pessoal? Então, da parte de banco de dados, por enquanto, é isso. Tá? Então está funcionando aqui. No vídeo seguinte a gente incrementa um pouco mais essa aplicação.